Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso devocional do Caminho da Adoração. Que o Senhor guarde o teu coração e abençoe muitíssimo a tua vida. E que o Senhor também possa liberar sobre você a palavra dele, para que essa palavra possa produzir frutos, não só para você, mas que muitas pessoas também possam receber esse alimento do céu. Amém? Eu sou Mateus Lima e todos os dias estamos aqui juntos para aprendermos com o Senhor, aprendemos através da palavra, o ensinamento que Deus traz para nós. Eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. Graças ao nosso Deus, chegamos a um número maravilhoso de inscritos e até me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse chegar agora esse número. Estamos aí caminhando já para 1.100 inscritos, e eu tenho louvado ao Senhor por essa bênção que Ele tem nos concedido. Então você pode me ajudar, divulgue, compartilhe, mande mensagem para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, peça para se inscrever, não custa nada, é de graça e vai me ajudar bastante nessa empreitada. Bom, gente, já peço também para que você acesse o link na descrição desse vídeo. Lá você encontra as redes sociais, você pode interagir comigo por lá, tem outras coisas também que eu faço por lá, e aí você pode ficar por dentro de tudo. Bom, eu quero trazer para você, antes de começarmos aqui o texto de hoje, uma reflexão, quero que você pense nisso. Hoje a gente é cercado por coisas modernas, né? A tecnologia, ela tem nos mostrado coisas cada vez mais inovadoras. 20, 30 anos atrás, nunca sonharíamos em pensar em robô caminhando na rua, ou até mesmo, inteligência artificial, falando coisas e trazendo assuntos, né, pertinentes para o nosso dia e até ajudando pessoas, não é verdade? E de 30, 20, 10 anos, né, para cá, e até mesmo em um ano, nós já percebemos uma grande diferença. Isso é um fato, não é verdade? E a palavra do Senhor, ela nos mostra sobre isso. Inteligência e sabedoria não é uma coisa ruim. Nós sabemos que pessoas notáveis, né, aquelas pessoas dotadas de uma grande inteligência, elas que dão o engajamento para o mundo, elas que dão, que mexem a engrenagem do mundo. Por quê? Porque é pelas descobertas dessas pessoas, pelas ações delas, que o mundo ele vai se modernizando. Isso é um fato. Nós sabemos disso. Quantas e quantas pessoas notáveis estão aí, né, fazendo grandes trabalhos para que o mundo consiga evoluir cada vez mais. Isso aí, a própria palavra do Senhor mostra isso. Mas o que ela também mostra é que nós precisamos ir a uma fonte principal de sabedoria e inteligência. No livro de Provérbios, no capítulo 2, verso 2 e 3, o texto fala assim: dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Bom, quando o Salomão fala que clame por inteligência, ele está falando muito do que ele fez na vida dele. Deus ele aparece para Salomão como apareceu para todos os reis. Deus ele aparece para Salomão, pergunta a Salomão qual seria o desejo ou a vontade que ele tinha no coração dele. Bom, a resposta não surpreendeu a Deus, mas surpreende os leitores. A resposta que Salomão deu para o Senhor foi: eu preciso de sabedoria, eu preciso de inteligência para poder governar bem. Eu sou muito jovem, sou muito moço e eu preciso de uma mente brilhante, notável. E eu já posso dizer para você que antes de Salomão pedir isso a Deus, ele já tinha uma mente brilhante. Ele já tinha uma mente notável. Salomão provavelmente era um jovem extremamente inteligente. Falo isso porque o pedido dele demonstra isso. Uma pessoa inteligente, uma pessoa notável, ela vai com certeza pedir isso, sabedoria. Porque a sabedoria e a inteligência, elas governam bem. A sabedoria e a inteligência, elas ajudam o ser humano a tomar as melhores decisões. E Salomão sabia muito bem disso. E ele sabia que a fonte
dessa inteligência e dessa sabedoria vinha do Senhor. E aquilo que vem do Senhor para o homem é benéfico para o homem. Por isso que ele disse, clame por inteligência. Eu e você podemos clamar por inteligência. Podemos pedir a Deus sabedoria. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não é simplesmente você fechar os olhos, orar a Deus e falar, Senhor, eu tenho que eu seja uma pessoa extremamente inteligente agora. E aí você consegue resolver um monte de coisas. Não é isso. Mas é você mostrar para Deus que você vai fazer a sua parte. Se esforçar, estudar, se aprimorar. E Ele vai lhe entregando a sabedoria. Sabe o que significa? É Deus sendo um professor para nós seres humanos. E nos ensinando de uma maneira muito mais fácil de entender. Muito mais fácil, como meu professor no passado dizia, de mastigar aquela disciplina. De entender melhor o que está se passando ali. Eu posso confessar para vocês que na minha infância, criança ali, já indo para a adolescência, eu tinha uma certa dificuldade com matemática. Tinha. E essa dificuldade, ela se apresentou quando eu saí de uma cidade, saí de um estado e vim para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, a disciplina que eu fiquei de recuperação foi a matemática, né? E o meu professor, ele era um bom professor, não era um mau professor, mas assim, eu tinha uma dificuldade daquilo que ele passava, apesar de ser talentoso, eu tinha uma dificuldade de assimilar com mais convicção sobre aquele assunto. Então, o resultado foi por causa de, sei lá, acho que era meio ponto, uma coisa assim, eu fiquei de recuperação. Mas o professor, gentilmente, já falou assim, ó, ele pode aplicar, eu posso aplicar uma prova a ele, e essa prova fazer ele passar, né, nessa matéria. Muito bem. Ele pediu para que a minha mãe, né, me desse ali a oportunidade para eu estudar, para eu me aprimorar. Beleza. Fui me aprimorando, fui estudando, fui pegando o assunto. Fiz a prova. Resultado, eu tirei 9,5 na prova. E ele falou uma coisa muito interessante naquele dia. Ele falou, você não é um aluno com falta de inteligência. Você não é um aluno ruim. Você é um bom aluno. Se você se aplicar e estudar de fato, o resultado vem. E é isso. Deus, ele vai se tornar o nosso professor. E a inteligência, ela vai vir, ela vai aparecer. Mas se nos aplicarmos, se colocarmos realmente o nosso coração à disposição, ele diz, dê ouvidos à sabedoria. Bom, sábio aqui, meus amados, é o próprio Deus. Devemos dar ouvidos ao Senhor. E ele diz mais, e concentre o seu coração no entendimento. Ou seja, continue meditando naquilo que você ouviu da parte do Senhor. Continue aprendendo com Ele. Para que você não caia nesse erro de entrar numa recuperação. E eu posso confessar para vocês, queridos, que aquilo ali determinou meu futuro. Mais à frente, eu nunca ia imaginar que eu trabalharia numa bolsa de valores. Eu nunca ia imaginar que eu estaria lidando com cálculos. Eu nunca ia imaginar que eu estaria lidando com números gigantescos. Eu estaria com uma calculadora financeira na minha mão. E eu passei por essa fase. E assim, hoje é a matéria que eu mais amo, é a matéria que eu mais gosto. Até brinco com meu filho que ele vai ter um pai que vai poder ensinar a ele matemática com muita tranquilidade, sem problema algum. Pois é. Mas se nós buscarmos e nos aplicarmos, se você se aplica a aprender com o Senhor, Ele te ensina. Que o Senhor possa te ensinar e que você possa estar disposto a aprender. Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração e que possamos estar disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu aguardo você amanhã no nosso devocional e peço a você, se você gostou do conteúdo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Até lá.